Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que tem hoje como tema o assédio moral no trabalho. E para isso estamos conversando hoje com a professora de Psicologia da UFSC, Suzana Tolfo, e o coordenador da Comissão de Igualdade e de Oportunidade e Combate à Discriminação do Trabalho, Renato Oliveira. Bom, o título do trabalho é Caracterizando o Assédio Moral no Trabalho, Implicações Psicossociais. Eu gostaria de saber quais são, professora Suzana, os comportamentos mais comuns e que implicações psicossociais são essas citadas no título. Bom, elas são muitas, né, que talvez nós não consigamos esgotar nesse momento, né, mas os principais comportamentos que decorrem, então, em uma série de reflexos, né, condições psicossociais, então, para os sujeitos assediados, eles começam muitas vezes, como o Renato expôs, de forma sutil, na forma de brincadeira, que não chegam a caracterizar em um primeiro momento, muitas vezes para o sujeito, uma situação como abusiva no ambiente de trabalho. Os comportamentos de forma geral mais comuns envolvem, por exemplo, a questão da deterioração do ambiente de trabalho, né? O sujeito, o trabalhador, passa a ter reduzida a sua autonomia para desenvolver o trabalho. Muitas vezes aqueles instrumentos, equipamentos, materiais que ele detinha vão lhe sendo retirados e ele começa a perceber determinadas mudanças que muitas vezes elas vão progredindo em um sentido crescente com um grau maior ou menor de frequência e intensidade em função da própria organização na qual o trabalhador atua, o ramo de trabalho, atividades e assim por diante. Então, se observa que além da deterioração, ocorrem ainda as situações de isolamento e falta de comunicação, quando ocorre, por exemplo, se chegar ao extremo de um trabalhador ser totalmente isolado do restante do grupo de trabalho, seja por meio de um biombo, seja por meio de arquivos ou situações similares. Ou em situações mais gerais, onde ele participa de reuniões, não lhe é dado ouvidos, as pessoas falam no seu lugar e assim por diante. Outras ocorrências se referem, então, a questões ligadas a atentados à dignidade, né? E eles são muito comuns, exemplificáveis a partir de situações, por exemplo, nas quais se fala da honra ou da moral de uma determinada mulher ou de um determinado homem, utilizando, né, tanto de palavras pejorativas ou determinadas expressões que passam a caracterizar aquela pessoa como ou enjoado, ou incomodativo, né, afora outras nominações mais desagradáveis ainda, né. Além disso, né, em geral, né, embora não se tenha fases específicas, que se diga que começa sempre de uma forma e termina na outra, mas em geral quando existe esse fluxo, né, de assédio que começa de uma forma mais sutil, então, até se chegar, digamos, a situações de uma agressão mais específica, nós temos as situações de violência que incluem tanto a questão da violência verbal como a violência física, até a possibilidade do assédio sexual e violência sexual. E esses comportamentos, então, podem gerar danos à saúde física e até mental do assediado? Exatamente. As implicações psicossociais, elas são muito amplas, porque muitas vezes elas começam simplesmente pela identificação, como o Renato falou, da questão da diferença, né? Em geral, o assédio ele vai começar com a constatação de que existe diferença, e um assediador incomodado em uma relação de poder diferenciada, ele vai começar a agir com situações abusivas nos mais diversos graus. Então, ele começa em geral, né, com uma situação que é da interação interpessoal, ele vai se manifestar nas interações interpessoais, embora não se reduza somente a isso. Então o sujeito vai verificar na maioria das vezes que alguma coisa mudou na relação dele, seja com o chefe, seja com os colegas, na situação de trabalho, né, e muitas vezes até com os clientes, né? E isso então vai gerar, em geral, uma ansiedade inicial, o desconforto, né? Algumas vezes começa a gerar um conflito em uma interrogação. O que será que eu fiz? O que será que eu fiz de errado, né? Desse desconforto, dessa ansiedade inicial, muitas vezes nós vamos evoluir para situações que vão gerar, então, problemas de depressão relacionados ao trabalho, né? O sujeito começa a se sentir deprimido, embora não identifique exatamente quais são as razões, né? O sujeito pode
começar a desenvolver um pânico, né? Então todo domingo começa a acontecer aquela síndrome de preciso voltar de novo para aquele ambiente de trabalho que é totalmente insalubre, que é violento do ponto de vista psicológico, né? No caso dos cuidadores, muitas vezes vai refletir em situações de burnout ou esgotamento profissional também, né? Chegando em muitos casos, infelizmente, até situações de suicídio, né? Ou tentativas de romper totalmente com aquela situação que é totalmente violenta do ponto de vista psicológico e que o sujeito muitas vezes não vai encontrar suporte psicológico para enfrentá-la. E Renato, dos dados que são colhidos lá na superintendência, o que a gente pode destacar assim, dos casos que são mais comuns? Quais são as pessoas que mais procuram? Então, com relação ao gênero, não houve apesar da literatura colocar que as mulheres são as mais assediadas, no nosso caso, por enquanto, não houve ainda uma constatação dessa relação de gênero. Isso. Uhum. No entanto, o que a gente percebe muito com relação às mulheres é com relação à gravidez, né? As mulheres, quando engravidam, passam a ter um peso econômico para algumas empresas e elas passam então a ser assediadas no sentido de pedir demissão. Eu acho que a Suzana tem os dados melhor coletados e tabulados, que foi uma das... Tem alguma coisa para complementar, professora? No estudo documental que as minhas bolsistas de iniciação científica desenvolveram relacionado aos processos de denúncia que ocorrem à superintendência, elas verificaram que o que mais ocorre são as situações de ofensas verbais, né? Então, nós poderíamos dizer que a prática mais comum nesses casos denunciados são os casos nos quais os trabalhadores identificam que é um abuso à medida em que, né, chefias ou colegas gritam, né, se excedem no modo como falam, desqualificam o trabalho do trabalhador, né, utilizando, ou digamos, um tom excessivo em relação ao que seria a urbanidade nos relacionamentos interpessoais, né. Recentemente, uma orientanda que está terminando a coleta de dados verificou que o que mais tem ocorrido no caso das pessoas que ela coletou as informações são as situações de deterioração no ambiente de trabalho, né? no que leva a uma ocorrência então de ir retirando gradativamente do trabalhador aquilo que ele detinha em termos de meios de trabalho, né, instrumentais, suporte, desde o computador, né, até as informações, né, boicotar o trabalho do trabalhador por meio de uma retirada então das informações que fazem com que ocorra um aumento de erros, né, e a pessoa se sinta então ainda culpabilizada por aquilo que ela não faz, mas que ela não tem condições de fazer, muitas vezes em função disso, né? Alguns casos também, embora em menor número, de assédio sexual, né? Então, era exatamente a minha pergunta. Você já tinha falado do assédio sexual. Existe uma definição bem clara entre o assédio moral e o assédio sexual? Ou esses conceitos eles podem trazer algum tipo de confusão em algum momento? Podem se confundir? O que caracteriza o assédio sexual é o objetivo voltado à sexualidade, né? Ou seja, existe um foco de assédio, de procura do outro com esse objetivo de molestar, né? Com o objetivo de algum abuso em relação à esfera da sexualidade. No caso do assédio moral, né, e Irigoyen, que é a principal estudiosa da questão, ela diz que usa a questão moral justamente por envolver o aspecto da violência psicológica. Ela vai se referir aos vários abusos, às humilhações que levam ao sujeito se questionar e ter problemas relacionados à sua dignidade, à sua capacidade de desenvolver, no caso do trabalho, o seu próprio trabalho, né, e que tem implicações, sim, com a vida pessoal dele. Então, o assédio moral, muitas vezes, ele vai fazer parte da situação do assédio, o assédio sexual vai fazer parte do assédio moral, né? Deixando bem claro, então, que muitas vezes o próprio assédio moral, ele vai decorrer de uma recusa
daquele que é assediado em aceitar o assédio sexual do assediador. Ele recusa a situação de violência sexual e aí ele passa a ser desqualificado, ele passa a ser atacado na sua dignidade. A mulher pode ser referida como alguém que é fácil, né, para não usar outros termos, né? O homem pode ser referido com as designações sociais que nós conhecemos, né? É corno, é homossexual, né? Sim. Questões nesse sentido. Então. Bom, a gente continua o nosso papo então no próximo bloco e o UFSC Entrevista volta na sequência, não saia daí.